Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, o versículo é o 35. Evangelho de Marcos 4, 35. Glória a Deus. Marcos 4, 35. O texto é extremamente simples. Um acontecimento é extremamente a presença de um Deus em meio às adversidades da vida. E é muito conhecida essa narrativa, esse acontecimento, que às vezes textos conhecidos na Bíblia, bastante lido, bastante notado, pregado, nos arremete sempre a uma predisposição do que ouvimos. Às vezes, para ler a Bíblia, nós precisamos se desfazer daquilo que ouvimos, lemos e interpretamos os textos, as narrativas, e muitas vezes para que Deus possa falar de uma nova proposta para nós, para os nossos corações. Vamos ver. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que estamos morrendo, ou que morramos, ou que perecemos, conforme a versão? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa abundância. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ou por que estão tão tímidos? Ainda, por que não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E uma água, por gentileza, aqui, porque pela minha voz, vê que minha garganta está maravilha, saindo de uma gripe. E a gente, quando pega essas gripes assim, se pergunta quem nós somos, como que um vírus invisível derruba um homem de 1,77 m, 82, um pouquinho mais, vírus assim a ponto de rever a existência. É bom isso. Esse texto ele nos fala precisamente do acontecimento que não era incomum nos dias de Jesus, como também não é incomum em nossos dias. Lá no mar da Galileia, no lago da Galileia, aquela grande lagoa que só é mar porque na terra onde falta água, a lagoa vira mar. Israel não tem nada grande, tem coisas significantes. Na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul,
já se faz maior do que eles chamam de mar, porque é onde tem pouca água, onde tem um ajuntamento de água, se torna extremamente valorizado. E a tempestade naquele ambiente é comum devido à geografia onde Israel está. Como um quena, como um valado, como um encanamento de vento que existe, que desemboca justamente no mar da Galileia, do vento que vem do sul da Síria. Aliás, esses tempos atrás, se vocês acompanharam, sumiram 3 adolescentes no mar da Galileia, depois de uma dessas tempestades que existe lá com muita frequência. E são ventos que vêm de forma repentina. Nós vemos isso por 2 ocasiões nos evangelhos, 2 ocasiões pelo menos no episódio do mar da Galileia. Portanto, lançar o barco no mar da Galileia era sim também correr risco e aventurar-se, porque poderia vir um forte vento, uma tempestade a qualquer momento. Hoje em dia se olha a meteorologia, é muito mais fácil, a gente abre o nosso smartphone e verifica a velocidade do vento, quando vai chover, a temperatura que está, irá ficar e que dia que vai esfriar, o que vai esquentar. Hoje em dia é uma maravilha, mas na antiguidade não tinha nada que pudesse dar referência que viria uma tempestade, um forte vento, iria desembocar justamente no mar da Galileia. E eles seguiam a sua vida. O que é interessante nessa tempestade que existiu, que houve com Jesus e os seus discípulos presentes, é que quem teve o interesse de ir para o outro lado, se nós observarmos o versículo de número 35, naquele dia ao anoitecer, no fim da tarde, próximo ao se pôr do sol, disse Jesus a seus discípulos: vamos para o outro lado. Esse outro lado que eles chegariam, conforme a sequência cronológica e narrada por Marcos, eles iriam para um ambiente, um conjunto de cidades chamado Decápolis, que fica no Líbano, ou nas margens do Líbano, conhecido como uma das cidades justamente endemoniado de Genezaré ou de Cadária, conforme a tradução e a versão. Jesus ele tinha uma proposta e um propósito na vida para que algo pudesse ser feito naquele lugar. E ele chama os discípulos, depois de ensinar uma boa parte dos que estavam na Galileia, depois de ensinar a multidão, depois de muitos milagres acontecerem, eles dizem aos discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, vamos para outra margem, vamos atravessar o mar da Galileia, para que possamos chegar lá do outro lado. E o texto vai dizer que eles foram como estavam, se a gente observar. Eu fico pensando às vezes, até como introdução, de onde quero falar para nós nessa noite, os perigos que às vezes Deus nos coloca na vida. Eu penso que Deus, Cristo, não tem nenhum pudor sobre si em colocar o homem, os seus filhos, em perigos da vida. E ouvir isso, se você pensar um pouquinho na trajetória da vida cristã, isto é contradizer, é colidir, é contrário às propostas que às vezes nós ouvimos por aí, porque quase sempre é que Deus nos vai tirar do perigo da vida, que Deus vai nos livrar da tempestade da vida, que Deus vai nos remover de onde possa estar um ambiente perigoso. Aqui é Jesus que diz para ele: vamos entrar no barco e vamos atravessar, vamos para o outro lado, sem dizer o motivo, sem dizer o que vai acontecer, sem dizer o que ele quer, onde chegar, e as experiências que eles irão receber do outro lado. Ele simplesmente diz: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus ele não tem nenhum compromisso nos evangelhos, na sua palavra, de que a nós
nenhum perigo irá ocorrer na vida, de que a nós, o miolo ou o olho do furacão, nós não estaremos. O Evangelho não tem compromisso de livrar o homem, das coisas que acontecem com o outro, que não estão no nosso meio. Porque porventura, muitas vezes, nós ouvimos o tempo todo, dizendo, conforme o ambiente que nós crescemos na fé, ouvimos o Evangelho, ouvimos da palavra, é que é o vento que tira a roupa do varal do vizinho, é o vento que não vai atingir o meu varal, ele estará intacto. Afinal de contas, eu sou crente em Jesus, e eu estou protegido por esse Jesus. Por aquilo que acontece com o que eu chamo de ímpio, não vai acontecer comigo, porque eu sou crente. Só que às vezes, eu digo que muitas delas, Jesus é que pode ter nos colocado em alguns perigos da vida. Jesus é que pode ter nos colocado nas tempestades da vida. Jesus que pode ter nos colocado naquilo que nós chamamos de cilada do diabo. Jesus que pode ter nos colocado em tempestade que nós estamos expulsando em nome de Jesus. Porque o desespero bate, porque a angústia bate, e nós chamamos de tudo que é nome, menos que Jesus pode ter me colocado aqui para mostrar, para que eu seja, para me transformar em um produto, em um ser humano, uma vida espiritual muito melhor do qual eu estou hoje, para mostrar a sua glória, o seu poder, a sua graça habitando em minha vida. Isso raramente acontece como consciência em nossos corações. Nós precisamos mudar às vezes o nosso olhar espiritual diante das adversidades da vida, é o que eu quero dizer nessa manhã. Nós preferimos chamar profetas, preferimos chamar exorcistas, preferimos dizer eu expulso, preferimos dizer um monte de situações espirituais, morais, culpa por ter entrado em determinadas situações. Nos chamamos às vezes até de burro, de como eu não percebi isso, ou como esses pescadores que conheciam o Mar da Galileia, era o terreno deles, era o quintal deles, era o ambiente de trabalho, era o quintal, era o lazer deles. Mar da Galileia, nasceram nas redondezas, ali tiravam o seu sustento, ali eles faziam os trajetos, viajavam de um lado para o outro, pelo mar da Galileia, porque eles eram privilegiados por serem donos de barcos, e alguns deles. Não era problema atravessar o mar da Galileia. O problema é atravessar o mar da Galileia no dia e na hora errada, e com o barco errado. Só que Jesus que mandou eles ir, dizendo, vamos atravessar do outro lado. E eles entram no barco, como diz o texto, e entrando no barco, como diz o texto, versículo 36, vai acompanhando os versículos comigo aqui, por gentileza, para nós fazermos uma exposição. 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Assim como estava. Levaram o barco assim como estava, também nessa versão. É interessante as expressões que a Bíblia às vezes nos dá, que nós não observamos e não damos atenção. Por que que o autor tem um interesse em dizer que o levaram no barco assim como estava? Sem um prévio preparo, sem dizer, não vamos atravessar o mar, vamos pegar algumas boias de salvar as nossas vidas, coloca um colete de salva-vida, ou coloca uma roupa, pode esfriar, pega um agasalho, vamos se preparar. Não, vamos entrar no barco, vamos, Jesus venha como está. Enquanto ele ensinava como ele estava, do jeitinho, entra no barco, e ali no final da tarde a canseira bate em Jesus, do jeito que ele estava. O corpo físico dele já está debilitado pelas ocorrências do dia, ao ponto que nós veremos logo em seguida que ele toma sobre si um sono profundo ao dormir dentro do barco, e o levaram assim como estava. É Deus sendo do jeito que é Cristo sendo como é, porque se Ele é aquele que
nos coloca nas tempestades da vida é o mesmo aquele que também está conosco quando nos coloca em perigos da vida, para nos dar, mostrar e avaliar e resultar em nós algo maior do que nós éramos antes de entrar nessa tempestade. Só que o texto diz que quando nós entramos nessa, que Ele seja como Ele é, que Ele venha como está, e Deus está sempre como Deus. Deus nunca vai ser menor do que Deus, e Deus nunca vai ser maior do que Ele mesmo. Deus sempre é. Ele é Deus, e assim como estava, Ele entra conosco no barco para a tempestade que Ele mesmo nos colocou, nos provocou na vida. Só que às vezes nós não queremos Deus assim como estava. Nós queremos Deus assim como eu acho que Ele tem que ser. Nós queremos um Deus que eu possa produzir pela minha capacidade. Nós queremos um Deus que faça, não conforme a proposta ou o propósito dEle em nós, nos perigos da vida. Nós queremos um Deus de um produto que eu crio na minha imaginação, que é um Deus que o tempo todo vai varrendo o chão para que pedra não fique no meu caminho, que tapa os buracos que eu possa cair, um Deus que coloca uma legião de anjos para que onde o anjo, raio nenhum me atinge e que pode atingir todo mundo. Não, Deus está conosco assim como Ele é, e nós temos que o chamar assim como Ele está, sendo Deus que está na tempestade conosco, naquilo que Ele nos colocou, sendo Deus do jeito que é. Mas nós queremos um Deus que não é como Ele é, quase sempre. Nós queremos um Deus que fica ao nosso favor o tempo todo, dando estralos e varinha de condom, varinha mágica, desfazendo todas as obras que eu acho que podem me atingir. Deus nem sempre é assim para conosco. O Evangelho é uma mensagem de esperança. E é uma mensagem de esperança porque aquele que precisa de esperança é aquele que aguarda aquilo que ele objetiva na vida e deseja chegar do outro lado. Porque aquele que tem uma vida tranquila, uma vida sossegada, aquele que não enfrenta tempestades, aquele que nada de errado acontece com ele no trajeto da vida, é alguém que não precisa de esperança, porque esperançado já está. Só que Deus, Ele entra como está, dizendo, vamos para o outro lado. E Ele entra como Ele está, no próximo versículo que nós iremos ver, quando o vento se levanta, o barco começa a se inundar de água. É um Deus que simplesmente pega uma almofada. No versículo de número 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O chamaram, venha como está. Vocês imaginam agora o cenário? Acompanhe comigo o cenário. Faça a imaginação te levar a 2000 anos atrás, no Mar da Galileia, tudo escuro, o vento assoprando, assoviando, gritando, as águas que não têm ondas normalmente começaram a se levantar, o barco mexendo de um lado para o outro, angústia de tudo que é lado, horas e horas de batalha, porque o barco não vai para lá, não vem para cá, se torna deriva, o destino dele vai perdendo, todo mundo desesperado, gritando. E o texto vai dizer que muitos barcos também acompanharam o barco que Jesus estava, ou seja, entraram numa barca furada, entraram de gaiato, porque ele foi, vamos também, porque onde ele está parece que é tudo tranquilo, é tudo bom, desespera bater a alma deles, o coração deles tinha uma convicção, vamos perecer, é demais até para nós que conhecemos o Mar da Galileia. E assim quem olha do lado, você vê um camarada chamado Jesus, que pegou a almofada, provavelmente o piloto do barco, onde ele sentava, me dá essa almofada aí que eu preciso descansar. Vai para a popa, estica o corpinho magrelo dele, deita na almofada e dorme profundamente. Eu me pergunto, quem consegue dormir esses dias? Os gritos,
os desesperos, o vento, a água entrando, a água atingindo, muitos dizendo: e agora? Se enroscando, jogando de um lado para lá, corpos batendo para tudo que lado, na proa, na popa, gente dizendo: faz isso, faz aquilo, lança a âncora, tira a âncora, por aí vai. E Jesus dormindo assim como estava. E o texto vai dizer, no versículo ainda 38, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? É um imperativo aqui. O grego tem umas coisas estranhas que o português não tem. É um imperativo de designação. Em duas situações, primeiro as do discípulo e depois a de Jesus, dizendo: Mestre, e aí, qual é a tua, cara? Nós estamos aqui morrendo e você não está nem aí. Qual é? Você que mandou a gente atravessar do outro lado. Olha a tempestade. Em outras palavras, como que você pode dormir assim? Eles acordaram Jesus, não é para fazer tudo ali se acalmar. Tenha isso em mente, porque eles não sabiam que Jesus poderia fazer isso. Ao final nós vamos perceber isso. Eles gritaram com Jesus, porque eles não admitiam que alguém ficava apático, ficava pálido, ficava imóvel na inércia diante das angústias que eu estou sentindo, dizendo: Mestre, você não se importa que a gente está morrendo? Pelo menos pega uma lata e tira a água do barco, nos ajuda a fazer alguma coisa. Você dorme enquanto a gente está quase morrendo, você dorme enquanto a gente está angustiado, você dorme, o barco está afundando. Como que consegue dormir? Faça alguma coisa para nos ajudar. Aí eles falam de maneira humana, nem que seja para gritar junto com eles, nem que seja para ficar desesperado com eles. Aí Jesus acorda, abre a boca, boceja. Jesus era muito engraçado. Eu não sei, às vezes, se ele está tirando uma zoação com eles, ou se ele está falando sério. Porque ele se levanta. No versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aqui é o imperativo de sugestão: aquieta-te. Esse imperativo de sugestão é mais ou menos assim o rei quando fala com o súdito na repreensão, dizendo: fique quieto, cala-te. Ele trata o mar e o vento como um cachorrinho que precisa ser repreendido porque está latindo. Fecha a boca. Aí diz o texto que o mar, o vento para, o mar assim. Glória a Deus, aleluia. Mas aí ele é Deus para fazer isso. O que é pior é a pergunta que ele faz aos discípulos, que não é o que eu vou falar ainda. O último versículo: então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Por que será, né, Jesus? Por que vocês estão com medo e ainda não têm fé? E os discípulos, atônitos, próximo versículo, ficam atônitos, apavorados, perguntando um ao outro: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Glória. Mas sabe o que eu quero falar nessa manhã para nós? Que às vezes nós temos que ressignificar a nossa espiritualidade. Que é um momento na nossa vida que nós temos que parar, reavaliar
restabelecer, respirar, sentar, pegar a palavra de Deus nos evangelhos em Jesus, para não correr risco. Pega uma Bíblia que só tem o Novo Testamento e trazer um ressignificado espiritual para a nossa vida. Sabe qual é? É o que eu orei a Deus pedindo há uns tempos atrás. Eu quero, Jesus, uma espiritualidade que me faça dormir e descansar enquanto o vento e as ondas atingem o meu barco, a minha vida e onde eu estou. Eu penso que esta é a espiritualidade que Jesus quer nos ensinar nesse texto e nessa narrativa. Jesus, ele não está querendo ensinar homens e mulheres que ficam esbravejando contra as angústias, esbravejando contra o vento, esbravejando contra as tempestades. Talvez Jesus, ele não quer nos ensinar alguém que se torna um pitbull espiritual por onde anda, que fica latindo para tudo que é lado, achando que tem o poder da última hora e do último momento, que foi eleito por Deus para ser alguém poderoso aqui nessa terra. Mas talvez Jesus está querendo nos ensinar uma espiritualidade como a dele, que nos dá a capacidade de dormir no travesseiro, colocar a cabeça e descansar quando tudo em nossa volta parece que está acabando e afundando na vida. Aí é uma espiritualidade que eu vou admirar você. Aí é uma espiritualidade que eu vou fazer reverência, dizendo: você encontrou o caminho do Evangelho, você encontrou os passos de Jesus, você entendeu a proposta do nosso Mestre. Porque se nós tentarmos sermos como Cristo foi, o que Ele nos ensinou é não ser como os discípulos eram aqui ainda, porque Ele ensinava a eles. E como Cristo foi aqui, é vento batendo, água entrando, barco afundando, barco inundando, todo mundo gritando, desesperado: vamos morrer! E Jesus dorme. E Ele dorme na condição humana, Ele não dorme na condição divina, porque a condição divina não cansa, mas a condição humana tem necessidade de descansar. E quando Ele pergunta aos discípulos, eu não sei bem o que é essa pergunta que Ele faz, e tenho sinceridade nisso, e por não ter convicção do que é, eu interpreto como aquilo a mim me foi dado. Porque quando Ele pergunta no versículo 40, por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Eu não sei se Jesus está dizendo para eles: vocês podem acalmar vento e tempestade. Eu tenho para mim que Jesus está dizendo: por que vocês têm tanto medo de enfrentar as tempestades? Por que vocês têm tanto medo de viver as tribulações da vida e ficam desesperados, como o ímpio também fica? E é aí que entra a espiritualidade dos nossos dias, que é sadio e nos faz peregrinar nos passos de Jesus. Porque nós, assim como o ímpio, corremos os mesmos riscos das tempestades, temos o mesmo risco da economia do país, estamos vivendo o mesmo perigo de qualquer doença que o ímpio que não confessa Jesus também tem. Temos o mesmo perigo do acidente todos os dias quando colocamos nosso carro na estrada. Temos o mesmo perigo todos os dias da separação, dos filhos que se vão. Os riscos são os mesmos, porque isso é uma condição humana. Mas Jesus nos ensina que a diferença é que quando isso estiver em minha vida, eu tenho a convicção de não ter medo de enfrentar aquilo que a vida colocou sobre mim, porque eu sei que eu tenho um Deus que tem poder de acalmar o vento e aquietar as tempestades da minha vida. Para aquele que descansa nele. Poderia acabar aí, para aqueles que descansam nele. É essa que faz a diferença dos evangélicos no Brasil.
E isso é o que faz a diferença das igrejas brasileiras. Porque enquanto uns querem poder de acalmar vento e tempestade, outros estão pegando o exemplo de Jesus, dizendo: vamos dormir enquanto as tempestades acontecem na nossa vida. Enquanto muitos estão oferecendo o poder da última hora, apóstolos, super-heróis, super-homens, o Evangelho está dizendo: vai bater forte em você, o barco vai querer afundar, mas eu quero ver se você consegue dormir enquanto isso acontece. E a pergunta é: por que nós não conseguimos então dormir como Jesus dormiu, dormir e descansar em meio às tribulações e tempestades na vida? Muitos são os fatores que podem estar em nossa volta. Por que nós não alcançamos essa espiritualidade? Por que nós não atingimos essa humanidade de descansar em Deus, apesar de toda a tribulação que nos assola? Por quê? Talvez a primeira coisa seja porque a gente foca o desespero. Vocês perceberam que os discípulos, quando tudo isso aconteceu, quando de surpresa eles foram atingidos por aquele vento que entrou por aquele canal geográfico e bateu de frente deles, sentiu que era algo diferente naquele dia acontecendo, naquela noite acontecendo, a ponto de não controlar mais nada do barco, controlar em nada a vida deles. O foco deles foi o que? O desespero. Desespero. Olhar para o desespero nos tira o olhar de Jesus. Olhar por aquilo que está acontecendo de imediato tira a esperança de poder descansar em meio à tribulação. Quase sempre quando algo dessa natureza acontece com a gente olha para a morte, para a perda, para a angústia, para o sofrimento, por aquilo que vai te fazer chorar de maneira angustiante, mas poucos têm a capacidade de, apesar de tudo isso, eu não olho para a angústia, não olho para o meu desespero, eu vou olhar para Jesus e descansar nele. Poucos têm essa espiritualidade e essa capacidade de, quando o problema vir te bater, você não olhar para o desespero, mas olhar para Jesus com esperança. E essa é uma receita que te fará, gente, alguém que o inferno estremece de medo. A gente pensa que o inferno tem medo daquele que jejua, né? Tem medo daquele que sai orando 24 horas por dia. O inferno não suporta aquele que, apesar da tribulação, descansa em Deus. Aleluia. Não dá ibope para o desespero e para a dor. Não duvida da capacidade daquele que te elegeu na vida para ser dele. A segunda coisa que talvez nos impede de ter essa espiritualidade, de dormir em meio ao desespero, é porque Deus, gente, às vezes Ele silencia de uma forma que a gente já está dormindo mesmo. E normalmente Deus assim faz um silêncio na angústia da gente, não faz? A gente ora, aí vem todo tipo de comparação. Quem, por exemplo, não comparou Deus com você mesmo? Quantas vezes assim, talvez alguém pense: poxa vida, se eu tivesse pedido para um amigo aquilo que eu pedi para Deus, ele tinha me atendido, tinha me respondido. Ou se, assim como Deus é para mim, como eu sou para o meu filho e para a minha filha, se fosse a minha filha, eu a tinha socorrido. E Deus, que é para comigo, não está nem aí. Que Deus é esse que não move um dedo diante do desespero e da oração e da angústia de um filho dele? Deus em xeque, porque Deus descansa nele. É a gente que não consegue descansar, porque Deus tem propósitos para a nossa vida. Amém. Deus tem outro lado para a nossa vida. Deus tem experiências para a nossa vida.
Porque nós não queremos Deus assim como estava. Nós queremos um Deus desesperado, como nós somos desesperados para com os nossos filhos. Nós queremos um Deus assim, que range os dentes, angustiado, e agora o que eu vou fazer por ele? Está feito. Esse Deus tem nome, diabo. Que não é Deus. Deus não. Deus silencia. Deus fica quieto. Deus não se move. Deus não livra. Deus deixa o que está ruim piorar. Deus deixa o que está difícil, às vezes, deixa mais ainda sem esperança. Mas Deus sabe e quer que nós também sabemos que basta um levantar dele e um silêncio para com as tribulações da nossa vida, e tudo pode se acalmar e acabar, e a esperança renascer em nós. Isso que Ele quer que nós tenhamos. Essa espiritualidade eu busquei em um momento da minha vida, talvez um dos mais desesperadores, que foi na doença do câncer que atingiu meu pai e me levou à morte. Porque isso daí é um negócio muito esquisito. Um cara assim que está forte, referência total da família, não sabia nem que era tomar um soro, enquanto os filhos tudo doentes, 20 anos mais, 30 anos mais novo, e de repente acorda de manhã, está amarelo. Deve ser alguma coisa que comeu. Aí o médico vem assim, operando, pode ter 1 ano e meio, 2 anos de vida, não operando tem 6 meses. Aí, desespero bate. Aí a gente quer ser super-herói. A gente tem uma vontade de buscar aquele irmão que ora forte, que não faz ideia. A gente quer o irmão que tem oração forte. A oração forte aqui é o grito mesmo, a altura do tom da voz. E a exclamação. A gente acha que isso move os céus, né? Às vezes dormir move o trono de Deus, se é possível mover o trono de Deus. É uma linguagem humana. Aí o desespero, a angústia, você diz, para aquilo que não tem saída humana, é só Deus, eu me entrego a Ele. O meu desespero é dele, e quando eu coloco o meu desespero a Ele, me sobra descansar, dormir e esperar. E esperar aqui, com todo o respeito com Cortella, não é esperar de esperançar. Às vezes pode até ser, mas em Deus, às vezes, esperar é de esperar, parar e não fazer nada, apenas esperar, ou é ou não é, é com Ele, a Ele, para Ele. Não é esperançar de fazer, é esperançar de parar, esperar. É como eles estavam aqui, tudo desesperado, não importa o que pudessem fazer, não tinha solução para aquela tempestade. Era só Jesus que estava com eles. É esperar, de esperança, esperar. Não de esperança, de esperançar. E eu busquei essa espiritualidade. Quando você dorme, quando você descansa, quando você entrega, quando você diz, Ele é o autor da vida, quando você diz, é tudo dele, para Ele, para a glória dele, quando você diz, a Cristo seja dado toda a glória, eu apenas espero com esperança, descansando. Uma coisa acontece com toda certeza: a sua alma é pacificada e curada. Porque na morte do meu pai, aliás, o meu esperar e dormir não o curou, mas o levou. Mas em nós ficou uma cura, em nós ficou uma paz. Na gente que apenas entregou e dormiu, ficou um sentimento de poder e glória de Deus, e que a vida a Deus pertence, com total e absoluta imparcialidade a dele, por ele mesmo, que nós somos curados quando a gente entrega a Deus. Aí tem uma outra espiritualidade diante das perdas. Eu não aceito, eu não quero, Deus vai curar, Deus tem que curar, e não vai morrer, quando morre, eu oro para ressuscitar.
mas às vezes ou quase sempre, Deus quer nos dar um coração pacificado, capaz de descansar nas obras da sua mão, ainda que seja a pior tragédia da sua vida. A essa espiritualidade, eu vou baixar a minha cabeça para você, porque eu sei que o principado, a potestade, os céus e o inferno também abaixarão a cabeça para você. Descansar em meio à tribulação. Às vezes nós não conseguimos alcançar essa espiritualidade, porque nós olhamos quase sempre para o futuro. O ser humano ele tem uma dificuldade mental de olhar para o presente. A ansiedade ou a produção quando nós olhamos para o futuro, e o futuro não é bom, porque avaliamos o futuro com o cenário atual, ou com aquilo que pode acontecer, o que é ainda pior. É uma matemática de situações, de vários resultados, e nenhum resultado é bom. Aí instala em nós o que é a ansiedade. A ansiedade é a capacidade de dormir em meio a qualquer tribulação. É impossível. Por quê? Porque não conseguiu descansar e entregar a Deus. Porque olhou para o futuro. E o futuro que você olha é trágico. Os discípulos, quando acordam com Jesus, o que eles dizem? Não te importa que nós vamos morrer? Não, você não está nem aí que nós estamos perecendo, tudo vai acabar. Eu olhei para o futuro e vi através do cenário atual, é o fim, acabou. Aí não consegue descansar, não consegue ter essa espiritualidade. Por isso que essa espiritualidade sempre é habitada de esperança na alma. O Evangelho, sim, é uma mensagem de esperança, fé, esperança e amor. É o que o apóstolo Paulo nos ensinou, a base sólida da vida cristã: fé, esperança e amor. E se você não tem esperança, e se você não tem fé, e os dois estão concretizados no amor, você não vai ter uma espiritualidade que Deus quer que nós tenhamos o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Isto não ensina, porque ensinar tem poder dá mais ibope. É ensinar a ter uma fé que consegue mover o braço de Deus. Estão dizendo que tem uma música, né? Que Deus move o braço conforme a nossa fé. Meu Jesus. Porque ao olhar para o futuro, quando você descobre, olhando para o presente, que ele é trágico, é impossível esperar em Deus, porque você apenas olha para o amanhã. Jesus está dizendo: olha, hoje, para você, para o agora, porque o futuro é meu, porque o futuro pertence a Deus, porque o amanhã não é inatingível pela razão e a capacidade humana. É o que Jesus disse: porventura algum ser humano conseguiu aumentar 45 centímetros, 45 segundos, 45 metros de vida para frente? Porventura algum ser humano foi capaz de alterar o tempo? Porventura alguém conseguiu mudar essa situação do amanhã, baseado em Mateus capítulo 5 e 6, não conseguimos sequer aumentar um segundo da nossa vida do amanhã. E a gente fala: vou entrar nós temos personal, vou entrar na academia para aumentar mais 20 anos de vida, amém. Mas se você mover o corpo, mas não exercitar também a sua psique, a sua alma, não ter uma mente sadia, pouco o seu corpo vai poder fazer por você. E a espiritualidade de Jesus nos dá uma alma, uma mente, uma psique sadia, porque vem com esperança. Glória a Deus. E sabe por quê? Não conseguimos essa espiritualidade. Aqui tem um cenário muito interessante que eu citei para vocês e que não falei.
é que quando Jesus ele deixa a multidão, o versículo 36 final vai dizer: outros barcos também o acompanhavam. Outros barcos também o acompanhavam. Imagine só, quantas pessoas às vezes vão vir atrás de nós, quantas pessoas não estão em nossa volta, quantas pessoas nos seguem, quantas pessoas nos seguiram, quantas pessoas dizem: se ele vai eu vou, se ele está eu estou, se ele fica eu fico. Quantas pessoas nos querem estar de nossa volta por diversas razões ou situações possíveis da vida. Mas quando você é atingido por essa tempestade, você não é atingido sozinho. As pessoas que estão em sua volta também são atingidas com você, e pelo zelo e pela responsabilidade que eu tenho na vida, que você tem na vida, sabendo que as pessoas que estão em sua volta dependem também de você, bate mais ainda a angústia diante da aflição da vida, porque nós dizemos: se fosse só comigo, tudo bem, eu aguentava. É como na doença do meu pai, eu tive a ignorância de dizer, porque ainda não tinha essa espiritualidade: Deus, bota esse câncer em mim, mata a mim, porque eu aguento a bronca. Mas deixa ele, porque tem toda volta dele que não vai aguentar. Ignorância. Porque Deus me deu um senso de responsabilidade maior do que eu posso carregar, e todo mundo que está à minha volta parece que depende de mim. E quando sou atingido pela aflição, eu sei que não sou só eu, é muita gente envolvida através de mim. Como eles estavam, olhavam por todos os lados, era um barco lá, um barco acolá, outro barco ali, um monte de barco. Poxa vida, seguir a gente, vai todo mundo morrer agora, porque a coisa pegou. Se fosse só nós ainda ia. Imagine amanhã, notícia do jornal: multidão acompanha Jesus de barco e morre todos afogados. Esse senso de responsabilidade que existe em nós, de querer ser o Atlas, mitologia grega, o que é o Atlas? Carrega o mundo nas costas. Ele deve existir, porque Deus dá esse dom a pessoas, como deu a muitos ali na Bíblia. Mas tenha a convicção que, se Deus te colocou em perigo da vida, as pessoas que estão sofrendo junto com você, porque você entrou nessa, também são as pessoas que entrarão em bonança e verão o poder de Deus na sua vida, quando Deus se levantar ao seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem muita gente que tem medo de carregar os outros. Há uma frase ali bem neopentecostalista, nem sei se expressei certo, que diz: não pega problema do outro não pega a prova do irmão não. Isso não é de Deus. Aí eles pegam o exemplo de Abraão. Abraão levou seu sobrinho. Abraão era crente, por isso que a gente talvez não seja. Mal sabe você que Ló era um menino órfão, sozinho, muito jovem. Abraão levava ou abandonava. Tem pouco de graça na vida, tem responsabilidade com os seus, e diz: eu levo. E alguém vai dizer: não, a promessa é para Abraão. Não, a promessa é para Abraão. Mas todos que estão em sua volta serão atingidos na aflição, também na bonança, na angústia, mas também nas bênçãos de Deus. Não tenha medo. O Evangelho não é viver sozinho. O Evangelho é estender a mão para quem sofre, para quem está em perigo. Nem que para isso você tenha prejuízos na vida de todas as espécies, de tempo, moral, financeiro e qualquer que for, como a parábola do samaritano que ajuda aquele homem que está em aflição quase de morte. Esse pessoal resolveu ir atrás de Jesus, seguindo no barco. A tempestade veio a todos, mas também a graça e a bondade e o poder de Deus a todos foi revelado, e todos que estavam juntos. Amém. Deus nos quer nos ensinar muita coisa, mas acima de tudo, se você ainda não é capaz de dormir em dias de angústia, você ainda não encontrou a espiritualidade de Jesus na sua vida, você ainda não aprendeu a descansar em Deus, você ainda não aprendeu a
fazer uma entrega total a Deus na sua vida. Isso é fácil? Nem um pouco. Você já conseguiu, Fabiano? Não. Mas eu estou buscando todos os dias e cada vez mais eu estou aprendendo a viver essa vida. E eu falo com quem tem graça de Deus para dizer, quem já passou, quem vive isso. Meses atrás, se não fosse a misericórdia de Deus em minha vida, eu tinha surtado, estava no hospital psiquiátrico. Não tenho dúvida disso. Porque a mente explodiu para todos os lados, a angústia vindo de todas as portas. Ou eu aprendi a descansar em Deus, ou eu iria sucumbir. E a gente passa isso sozinho, vocês percebem? Porque a gente não quer que os barcos que estão em nossa volta fiquem sabendo. A gente não quer que pessoas sofram junto. Tem senso de responsabilidade. Quer fazer, quer acontecer para tudo e para todos. E tipo, eu aguento só. Eu suporto só, eu e Deus. E é interessante que quando a gente está angustiado nesses momentos da vida, quando a gente está desesperado aqui, eu estou dizendo de uma espiritualidade desesperadora. Porque nós temos um Deus que a gente sabe o poder que tem, e a espiritualidade desesperadora vai ter um comportamento espiritual desesperador, que é, meu Deus, esbravejar, meu Deus, acordar, ficar angustiado, Deus faça, Deus, eu quero aquilo, meu Deus do céu, ai, agora, Jesus de Nazaré, volta a falar Maria no meio do caminho, desculpa, e por aí vai. Espiritualidade que não te leva a nada, espiritualidade que deixa o coração amargurado, espiritualidade que deixa um Deus que você inventa, espiritualidade que torna Deus menor, espiritualidade que Deus não é como é, espiritualidade que não vale a pena viver, vale a pena ser um pagão e tentar resolver os seus problemas em qualquer outro tipo de espiritualidade que você pode fazer com o seu braço. Deus nos ensina, aprenda a descansar em momento de angústia. E quando eu descansei, meus irmãos, como é bom descansar em meio à tribulação. Amém. Isso abala todas as coisas. E eu falo descansar às vezes literalmente, só o fato de dormir a noite toda. E você percebe, puxa vida, Deus está trabalhando. É como um velho ancião, que eu já falei muitas vezes, não me canso, que eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade. Ele ensinou, o pastor chamado Clemêncio, com 89 anos, meu filho aprende uma coisa. Deus dá aos seus enquanto esses dormem, baseado no Salmo 127. Ele diz, quando eu percebo que na minha vida não tem mais saída nenhuma, o desespero entrou, não há nada que eu faça que mude o cenário. Literalmente ele disse, eu vou para a rede que eu tenho na minha varanda. Aí eu durmo tão gostoso, porque senão eu tenho ideia de remediar. Essa espiritualidade abala. E quando eu comecei a descansar, eu percebi que Deus faz enquanto a gente descansa. Porque não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, e ele não dorme para que eu e você possa dormir. Não descansar e não dormir é concorrer com Deus. Não dorme, não descansa, não tira cochilo. Está a nossa sombra, a nossa direita, nosso escudo, baluarte, a nossa fé, da nossa fé. Aí de repente as pessoas começam a ligar. Uma experiência que eu nunca vi na minha vida. Dezenas. Fabiano, nessa noite eu dormi angustiado, Deus me acordou por orar com você. Áudio de tudo que é lado. Fabiano, está acontecendo alguma coisa? Deus me disse para orar por você. Fulano que eu não via há 10 anos, outro estado, outra cidade, Deus disse para orar por você. Eu disse, até quando eu parei de orar por minha aflição, Deus acordou os outros para orar e interceder por mim, porque eu resolvi descansar em Deus. Você vai vendo o que Deus vai fazer. Ele acorda e diz, de Deus, gente. A Bíblia diz que o hálito de Deus vai destruir Satanás, o anticristo. O hálito. Deus vai dar um bafo.
E o que você quer? O que você quer? Se o arco de Deus faz isso, se o cala-boca de Deus apazigua tudo, nós temos que acreditar que o silêncio de Deus é muito maior do que a nossa guerra, do que a nossa falação, do que a nossa gritaria, que o nosso esbravejamento. O silêncio de Deus nos ensina a silenciar, e o não dormir de Deus nos ensina a dormir na tribulação. E você escolhe qual a espiritualidade que você quer. Eu te aconselho, em nome de Jesus, buscar a espiritualidade que te faz descansar quando tudo parece perdido. Se coloque em pé em nome de Jesus. Já vou orar com vocês, quando eu vou falar mais. Como é bom descansar. Quanto tempo talvez você não sentiu assim, tão quentinho é o colo de Deus, né? O colo de Deus é tão quentinho, tão gostoso, tão macio. Por isso que é uma almofadinha assim que ele estava. O colo de Deus é tão sereno. O colo de Deus é tão apaziguador. Amém. É tão contrário da gente, tão contrário da gente. Ser cristão não é mais a proposta de hoje em dia, porque ficou tudo muito bagunçado. A vocação e a convocação é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é seguir os passos que ele seguiu. Quantos de nós não lemos mais Jesus, não é? É como Gandhi disse, desculpe a citação, ele diz: Cristo, indiano Gandhi, Cristo é tão admirável. Cristo, a expressão que ele disse, o venero demais. O que eu não gosto são os cristãos, porque são tão diferentes de Cristo. Quantos de nós não lemos Jesus mais? Quantos de nós não sabem nem colocar cronologicamente Jesus, o Deus, enquanto estava homem na terra? Quantos de nós não conhecem nem as falas de Jesus? Quantos de nós conhecem mais a vida de Sansão? Conhecem mais a vida de Daniel? Conhece mais a vida dos guerreiros do Antigo Testamento do que Jesus? Às vezes é capaz de citar a cronologia histórica inteirinha de um profeta do Antigo Testamento, mas não é capaz de citar cronologicamente a vida de um Deus que esteve nessa terra. A gente não sabe o que Jesus falou, não sabe o que ele mostrou, não sabe o que ele não mostrou, porque não lemos mais Jesus. Como que eu leio Jesus? Na Bíblia toda, mas a partir de Jesus, conhecendo o Novo Testamento, moendo os Evangelhos, lendo, porque eles me apresentaram Jesus encarnado. E é essa espiritualidade, que Jesus nos ensina. E para terminar, porque vocês têm tanto medo, porque vocês não têm fé. As duas coisas é uma coisa só. Medo e fé não é que é o contrário, porque o contrário da fé é a dúvida. Eles são colidentes, eles se chocam, porque ou você tem medo ou você tem fé. O medo entra na porta, a fé vai sair pela janela. É antagônicos. E o contrário de medo também é a coragem. Não é a coragem aqui para enfrentar, é a fé.
É a fé. E fé, esperança e amor é tríplice, mas é uma coisa só. Porque não é possível ter amor sem ter esperança, e ter esperança sem ter a fé. Essa é a proposta de ser um discípulo de Jesus nessa vida. E eu quero orar por você. E orando por você, eu quero que você que está passando essa tribulação, Deus pode silenciar tudo isso, amém. Passando as angústias, Deus pode silenciar a sua angústia. Talvez hoje o Senhor se levante e diz: acalma-te, aquieta-te, tempestade, apazigua, silencia tudo. Não acha que Deus não está com você por causa disso. Não acha que Deus virou as costas para você. Não. Deus está só em silêncio. Mas também eu quero orar por nós, para que essa espiritualidade seja agasalhada no nosso coração, na nossa vida de fé, de crente em Jesus, de respirar fundo, de sentir assim o coração aquecido por Deus, de sentir o coração assim acalmado por Deus, como um domingo à tarde de chuva, que a gente deita assim na cama, em dias de outono, e se cobre com sono, descansa e diz: que ambiente tão gostoso para descansar, mesmo estando chovendo, mesmo se eu for para fora vai me molhar, mas o ambiente me faz descansar. A fé é isso. Fé não é ouvir a voz de Deus. Não tem fé ouvir a voz de Deus, não. Fé é não ouvir a voz de Deus e sabendo que Deus está com você e com você. Fé não é ver tudo calmo, fé é ver tudo do avesso, e você em paz, respirando, dizendo: eu sei que Deus me prometeu o outro lado da margem, e vou atravessar. Fé é isso. Senhor, que nessa manhã, meu Pai, que nossos corações sejam aquecidos por Tua Palavra, que a nossa mente seja iluminada, seja alavancada pelo conhecimento da Tua Palavra, habitada, iluminada pelo Teu Espírito. Muitos de nós já passamos tantas tribulações na vida. Queremos pedir o seu discernimento sobre essas tribulações. E o discernimento sobre essas tribulações, conforme a narrativa que nós lemos naquele dia, que o Senhor estava com seus discípulos amados naquele barco, dormindo, e quando acorda, acalma tudo. E o Senhor Jesus, o Senhor perguntou a eles: por que tanto medo? Falta fé. Para ensinar que as tempestades da vida e tudo que acontece na vida não tem a ver com Deus, mas tem a ver com nós mesmos, para crescer em Ti. Para crescer em Ti. Para caminhar contigo. Para ter uma vida espiritual que vai crescendo, 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 o fruto do Espírito existindo em nós, um a um, todos os dias buscando, que tem a ver com mansidão, que tem a ver com ser longânimo, que tem a ver com fé, que tem a ver com amor. Talvez a nossa espiritualidade tenha sido o contrário disso tudo. Tem a ver com desespero, tem a ver com ser bravo, tem a ver com esbravejar, tem a ver com angustiar-se, tem a ver com a falta de paciência. Enquanto a espiritualidade de ser de Jesus e seguir a Jesus é o teu fruto existindo em nós, ser teu discípulo é esse desafio de todos os dias.
nos reavaliar qual é a nossa espiritualidade. Queremos te buscar a isso, Jesus. E sem o Espírito Santo isso não será possível em nós. Queremos ter essa fé capaz de descansar. Queremos ter essa fé capaz de dormir. Queremos ter essa fé capaz de olhar para o presente sem medo do futuro. Queremos ter essa fé dizendo que todos que estão à minha volta também verão a bondade de Deus quando me alcançar. Queremos ter essa fé que o Senhor trabalha por nós enquanto nós descansamos. Queremos ter essa fé que o Senhor cuida dos seus filhos. Queremos ter essa fé de não ouvir, de não ver, não sentir, não saber, não ser informado. E mesmo assim ter a fé sabendo que tudo será visto, que tudo será ouvido, que tudo virá ao conhecimento pleno da tua verdade. Queremos ter essa fé, Jesus, como a de Jesus, que descansa em meias tribulações, que descansa em meia tempestade, que descansa no meio do temporal e do vento, que descansa, que tem a capacidade de descansar. Queremos ter essa fé de saber que basta Deus se levantar e dizer: chega, e tudo se coloca no teu lugar. Queremos ter essa fé que faz criar a paz, criar na existência a mansidão em nós. Queremos ter essa fé que não dá ouvidos às informações negativas do mundo e da vida. Queremos ter essa fé que não diz: vamos perecer, vamos morrer. Queremos ter essa fé de olhar para Ti, não abandonar as nossas orações, mas ter uma fé de dizer a Deus: Deus, o Teu silêncio me conforta, porque eu sei que estás trabalhando. Deus, o Seu silêncio me faz descansar. Deus, o Seu silêncio me faz dormir. Deus, o Seu silêncio é a convicção de que o Senhor está fazendo. Nos ensina a ser Seus discípulos, Jesus, e seguir os Seus passos. Queremos essa fé para caminhar os caminhos dessa vida, que às vezes parece ser tão difícil, que às vezes vem de maneira repentina, todos os ventos, todas as tempestades, mas também de maneira repentina vem a paz de Deus, vem o silêncio que Deus ordena aquilo que nos tormenta. Repentinamente também vem a voz de Deus dizendo: aquieta-te e acalma-te. Senhor, nos faz saber que as tempestades do lado de fora não nos assusta mais, mas que a tempestade do lado de dentro é que nos tira a fé e nos coloca medo. Por isso, acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, acalma o nosso olhar. Deus, abraça os seus filhos nessa manhã. Talvez muitos nessa manhã há muito tempo não sentiram não sentem o seu abraço, não sentem o seu afago, o seu carinho. Que eles possam se sentir abraçados, dormir dizendo: estou abraçado por Deus, estou no colo de Deus, estou aquecido por Deus. E acordar de maneira serena, olhar para o mundo, olhar para a tempestade e dizer: Deus proverá, Deus o sabe, Deus o fará. Deus nos ensina a viver com essas convicções todos os dias em nossos corações. Por isso eu intercedo por todos que aqui estão, intercedo por todos que aqui estão, e entregue em tuas mãos o desespero dos seus filhos, entregue em suas mãos a angústia dos seus filhos, entregue em suas mãos o medo dos seus filhos, entregue em suas mãos as dúvidas dos seus filhos, entregue em suas mãos o olhar para o futuro que parece ser trágico. Mostra a eles, Senhor, que o Senhor está presente na vida deles. Ainda que em silêncio, o Senhor está presente na vida de cada um, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.